Conselho Superior da Justiça do Trabalho deu início à segunda Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. A iniciativa visa implementar medidas para proporcionar maior celeridade aos processos trabalhistas e aprimorar os meios consensuais de resolução dos conflitos. O evento começou ontem e vai até a próxima sexta-feira nos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o juiz auxiliar da vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e membro da Comissão de Promoção da Conciliação, Rogério Neiva Pinheiro. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Boa tarde aos telespectadores. A semana é um grande mutirão entre os tribunais trabalhistas, não é? Exatamente. A Semana Nacional da Conciliação, que esse ano vai para a sua segunda edição, específica da Justiça do Trabalho, a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que se desenvolve a espelho do que já ocorre no caso da Semana da Conciliação do Conselho Nacional de Justiça. É um grande esforço concentrado, realizado por parte de magistrados da Justiça do Trabalho e também servidores, no sentido de buscar conciliar, solucionar processos, o maior número possível de processos, pela via conciliatória, por um lado. E, por outro lado, é um momento em que nós procuramos sensibilizar a sociedade para a conciliação enquanto uma possibilidade eficiente de solução de processos. E é importante que se chame a atenção também, Érica, de que a Semana da Conciliação acaba sendo uma resposta também da Justiça do Trabalho enquanto um esforço de buscar soluções criativas para resolver processos neste grave cenário de restrições orçamentárias que nós vivemos. A Justiça do Trabalho hoje vive um grave cenário de restrições orçamentárias em função do orçamento aprovado no ano passado e nós, com a Semana da Conciliação, estamos mostrando para a sociedade que mesmo com essas dificuldades, podemos dar respostas no sentido de solucionar de maneira eficiente os processos que se avolumam na Justiça do Trabalho. A ideia é resolver os litígios entre patrões e empregados de uma forma mais rápida, né? E de que forma isso é feito? Exatamente. Na Semana da Conciliação, a Semana da Conciliação é uma oportunidade para que se resolva um processo pela via conciliatória, que teoricamente é uma solução eficiente, que permite que se resolva o processo de forma rápida, de forma racional e eficiente, com uma solução que possa atender a ambas as partes. No caso específico da Semana da Conciliação, nós adotamos uma estratégia em função da qual nós procuramos, nós, a Justiça do Trabalho, não só o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mas os vários gestores de conciliação, os magistrados responsáveis pela gestão da conciliação no âmbito local dos TRTs, procuramos vários dos grandes litigantes e sensibilizamos esses litigantes no sentido de que apresentassem propostas de acordos para serem discutidos pelas partes na Semana da Conciliação. Então, qual a dinâmica que tem funcionado? Nós pautamos processos, incluímos em pauta processos quanto aos quais os reclamados se comprometeram com a apresentação de propostas e aí, nas audiências pautadas, apresentadas essas propostas, inicia um diálogo para que se chegue à solução pela via conciliatória. Muitos processos ficam tramitando na Justiça por falta de uma conciliação, de um acordo, de uma conversa entre as partes para se chegar a um consenso? Sem dúvida. No caso, apenas a título de exemplo, a abertura da Semana da Conciliação ocorreu no dia de ontem, na segunda-feira, no dia 13, a Semana Nacional foi aberta do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, no Fórum Rui Barbosa, no qual estava presente o vice-presidente do CSJT, o ministro Emanuel Pereira, junto com a presidente do Tribunal de São Paulo e outros desembargadores e representantes da advocacia, enfim. Nós fizemos a abertura no dia de ontem, lá no TRT, no Fórum Rui Barbosa, do TRT da 2ª Região, e logo após a cerimônia de abertura foi homologado um acordo pelo ministro Emanuel Pereira, vice-presidente do TST, e este acordo era exatamente de um processo que tramitava há 9 anos na Justiça do Trabalho. Então não há dúvida que é uma oportunidade para se solucionar processos que vêm tramitando há um tempo significativo, não apenas na fase de conhecimento, ou seja, processos que estão pendentes de uma definição, de uma sentença transitada em julgado, mas também na fase de execução. Vários dos processos pautados para a Semana da Conciliação são processos quanto aos quais há uma sentença já estabelecida e transitada em julgado, mas que ainda não se chegou a um acordo estando tramitando na fase de execução. De modo que é uma oportunidade também para solucionar esses processos que se arrastam há muito tempo na Justiça do Trabalho. O senhor já disse alguma coisa a respeito de como esses processos são selecionados aí para essa Semana de Conciliação, né? Mas tem a necessidade aí de uma manifestação das partes ou não? Vocês selecionam, a Justiça do Trabalho seleciona esse, pode ir para conciliação, já tem alguma proposta em curso? Como é que é feito essa seleção? Exatamente, Érica. Por uma questão até de eficiência operacional, nós adotamos esse critério de pautar processos preferencialmente quanto aos quais os reclamados
aquele que figura como demandado na ação, né, no caso as empresas, se comprometeram a apresentar proposta. Existem casos em que, às vezes, o reclamante pede a inclusão do processo em pauta na semana da conciliação, mas nós não temos a certeza de que do outro lado haverá uma proposta, o que acaba sendo uma audiência pautada inutilmente. Então, o critério que nós adotamos fundamentalmente foi pautar processos quanto aos quais o reclamado se comprometeu com a apresentação de uma proposta para que tivesse início o diálogo. E um aspecto importante que eu chamo a atenção do nosso telespectador é que, e é preciso que a sociedade tenha consciência disso, é que esses processos pautados em função da Semana da Conciliação, essas audiências, elas estão ocorrendo sem prejuízo das audiências que regularmente ocorrem todas as semanas nas varas do trabalho. Nós estamos falando de um acréscimo, de um adicional, de um esforço adicional por parte de juízes do trabalho e conciliadores que atuam na Justiça do Trabalho, no sentido de tentar resolver esses processos pela via conciliatória. Então, as varas do trabalho têm as suas pautas regularmente funcionando, como ocorre todas as semanas, e além dessas pautas, são adicionados outros processos para a tentativa de conciliação, quanto aos quais houve o compromisso da apresentação de propostas por parte dos reclamados. E eu aproveito para chamar a atenção do nosso telespectador que, caso você tenha um processo tramitando na Justiça do Trabalho, seja reclamante ou reclamado, e queira resolver na Semana da Conciliação, é uma oportunidade para que você procure a vara do trabalho no qual tramita, ou o centro de conciliação estabelecido no Fórum Trabalhista da sua cidade, e tente aí, quem sabe, ver se o processo é incluído em pauta e se desenvolve um diálogo para se chegar a uma solução conciliatória. Tá ótimo, doutor. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho que a gente vai para o intervalo. Estamos de volta com o Jornal da Justiça e vamos continuar no assunto com o juiz auxiliar da vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Rogério Neiva Pinheiro, que conversa com a gente hoje sobre a Semana de Conciliação Trabalhista. Doutor, o que é decidido numa audiência de conciliação é cumprido imediatamente? Cabe recurso ou não, já que é um acordo? Exatamente, Érica. Em regra, o acordo, né, a gente costuma dizer, faz lei entre as partes. O que isso quer dizer é que a decisão, né, conforme o artigo 831 da CLT, aquele acordo é homologado e se transforma e tem a mesma eficácia de uma sentença judicial, só podendo ser desconstituído, em regra, por uma ação rescisória, quando há algum vício grave. Então, a grande vantagem do acordo é que ele implica numa solução judicial para o processo imediata e pode, a depender do que vier a ser ajustado, ser cumprido imediatamente, né? Obviamente que as condições de pagamento daquele valor eventualmente ajustado são decididas e estabelecidas no acordo, mas é possível e é o natural que, pelo menos, se não há um pagamento imediato, que haja um pagamento num curtíssimo prazo, e eu digo principalmente comparado com o que acontece nos processos em geral, em que se tem a possibilidade de recurso para depois se iniciar uma execução. Se o acordo não é cumprido, geralmente é estabelecida uma multa, há um padrão na Justiça do Trabalho, uma praxe de estabelecer uma multa de 100%, de modo que dobra o valor sobre aquele valor que é ajustado, sobre aquilo que é ajustado numa conciliação. Então, efetivamente, é uma solução imediata, que tem eficácia de uma decisão judicial e naturalmente, há consequências para o não cumprimento. Quem são esses conciliadores que atuam nessas audiências? O que acontece hoje na Justiça do Trabalho, e esse é um movimento ainda embrionário comparado com a Justiça Comum, é que cada vez mais os juízes do trabalho têm contado com auxílio, geralmente de servidores, que atuam como conciliadores devidamente treinados para isso. Nós temos hoje vários centros de conciliação funcionando. A 2ª Região, por exemplo, onde houve ontem a abertura da Semana da Conciliação, tem uma estrutura muito bem estabelecida e com conciliadores treinados, engajados, motivados, e assim ocorre em várias outras regiões. Na 10ª Região, assim tem ocorrido, na 3ª Região, na 15ª Região, enfim. Várias regiões hoje da Justiça do Trabalho, os juízes têm contado com auxílio de conciliadores, geralmente servidores, e os juízes atuam supervisionando o trabalho desses conciliadores. E aí nós estamos falando de pessoas que foram capacitadas para desenvolver essa atividade e que geralmente são bastante engajadas e motivadas e comprometidas em contribuir com as partes na busca da solução conciliatória. Tem até um conciliômetro, né, na página do Conselho, mostrando o número de acordos que estão sendo firmados, aliás, em tempo real. Eu entrei um pouquinho antes do jornal lá e vi os números mudam constantemente. Dá para a gente entrar lá e ver. E qual é a expectativa de acordo? Olha, nós temos uma expectativa, Érica, só para você ter uma ideia, e o nosso telespectador também, nós tivemos ao longo de 2015 uma média nas varas do trabalho de 20 mil conciliações por semana.
A nossa expectativa é atingir pelo menos 30 mil conciliações ao longo desta semana. E repare que nós estamos falando de um cenário de crise não apenas orçamentária por parte da Justiça do Trabalho, mas de crise econômica que naturalmente tende a atingir as empresas. Então, essa é a nossa expectativa e o telespectador pode acompanhar pelo conciliômetro para ter uma ideia de como está evoluindo essas conciliações. Bom, para a gente encerrar a nossa conversa aqui sobre essa semana, queria que o senhor deixasse uma mensagem final de como as pessoas podem aproveitar essa semana de conciliação a favor delas. Em primeiro lugar, Érica, eu gostaria de agradecer a oportunidade da TV Justiça de levar esse assunto aos telespectadores, à sociedade em geral e principalmente às partes dos processos judiciais. O que eu gostaria de chamar a atenção do nosso telespectador e principalmente daqueles que são partes, que têm processo na Justiça, é que pensem na conciliação como uma possibilidade eficiente de solução do seu processo. O judiciário, a única forma do judiciário resolver o seu processo não é proferindo sentenças. A conciliação é uma alternativa possível e bastante eficiente. E nós estamos nos esforçando para contribuir com esse tipo de solução, inclusive, volto a dizer, nesse cenário de grave crise orçamentária que afeta, lamentavelmente, a Justiça do Trabalho. Tá ótimo, muito obrigada, doutor. Eu conversei com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, né? Conversou com a gente a respeito dessa semana de conciliação que vai até o dia 17. Obrigada, doutor, pelas informações passadas aqui. Até uma próxima. Eu que agradeço.